Oi, queridos, tudo bom? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula de história de hoje, que está muito bacana, né? Vocês devem ter pensado, nunca imaginei que em relação à Amazônia nós tivéssemos a pré-história, mas nós temos. Sou a professora Pet Ribeiro e vou estar aqui com vocês para esse novo momento da nossa aula. E a nossa aula de agora ela é um pouquinho diferente. Vocês vão já observar por quê. Vamos lá, então? Objeto de conhecimento, saberes dos povos africanos pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial. Você já sabe que nós estamos vendo, né, esse momento antes da colonização. E nós vamos trabalhar agora a cultura dos povos amazônicos, ribeirinhos e índios. Tudo bem? Voltem aqui para a professora. Vou aí chamar a nossa abertura para a aula, então. Vamos lá, então, queridos. Trouxe para vocês inicialmente um conceito sobre os povos da Amazônia. Eu tenho certeza que nada do que eu fale aqui na aula de hoje vai ser alguma informação nova para vocês. Por quê? Porque vocês são esses povos da Amazônia. Eu sou esse povos da Amazônia também. Então, nós constituímos este grupo que está inserido em algumas observações. Como vocês já puderam observar no decorrer dessas nossas aulas de segunda até aqui, nós estamos trazendo para vocês a história de alguns grupos que até então não eram contados. Mas eu lembro de ter dito ontem a vocês, e acho que o professor Temison também reforçou hoje, que a importância de saber sobre isso é legitimar toda forma de manifestação histórica, tá bom? Então fiquem atentos ao conceito. Olha só. Habitantes tradicionais da floresta amazônica. Povos indígenas, trabalhadores rurais, que baseiam seu modo de vida na extração de produtos como a borracha, a castanha, a balata, os óleos vegetais e outro. Além disso, dedicam-se à caça e à pesca não predatória, bem como a agricultura de subsistência. Então, olhem aqui para a professora novamente. Então, eu trouxe para vocês o que seria um conceito de povos da Amazônia. Mas aí vocês podem dizer, professora, aqui também nós temos algumas plantações, aqui nós trabalhamos com a juta na minha região. O que mais? Aqui também nós fazemos a cultura de várzea. Aqui na minha região, professora, nós fazemos a cultura de terra firme. Aqui nas margens do Juruá, a gente faz a pesca do mandiim, né, lá em Guajará. Então, como vocês podem observar, nós trouxemos para vocês um conceito geral do que seriam esses povos amazônicos, certo? Tudo que nós sabemos de Amazônia ainda está sendo pesquisado, ainda está sendo investigado, certo? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Volta lá para mim só a primeira imagem para reforçar esse conceito para eles, por favor. Olha aí. Aí nós vamos citar a extração da borracha. Como vocês já sabem, os povos indígenas lá atrás mesmo, gente, eles já utilizavam a borracha. E como vocês devem lembrar, a borracha ela foi um dos maiores ciclos econômicos da nossa região. Lembram? É por isso que Manaus é conhecida como a Paris dos trópicos. Quem já teve oportunidade de vir aqui a Manaus e conhecer o Teatro Amazonas, ali aquele complexo que nós chamamos de Largo de São Sebastião, o nosso próprio porto flutuante, né, naquele momento era o primeiro do Brasil que levantava e descia conforme o movimento das águas. Tudo isso, gente, mostra a riqueza que foi trazida para a capital, em conta da extração da borracha, que já era de conhecimento dos povos indígenas há muito tempo. O outro produto também que nós citamos aí foi a castanha, que é base alimentar. A castanha ela é riquíssima em muitos elementos para a nossa saúde. Os óleos vegetais também, que hoje ganham uma dimensão internacional, muitas indústrias farmacêuticas e de cosméticos, elas utilizam o material da floresta para a produção de novos elementos, como shampoo, produtos para a pele, medicamentos. Então, nós percebemos a riqueza que nos envolve e a riqueza da qual nós fazemos parte. E é importante que vocês saibam que o povo amazônico, o homem amazônico, a mulher amazônica, a criança amazônica, ela também é essa riqueza. Quando vocês ouvem histórias, quando vocês repassam histórias, quando vocês aprendem qual é a época da manga, qual é a época da castanha, qual é a época da enchente, qual é a época da vazante, tudo isso, meus queridos, é conhecimento, tá bom? Olha a continuação do nosso texto.
Os povos da floresta são grupos sociais que precisam da mata e dos rios para sobreviver e sabem como utilizar os recursos naturais sem destruí-los. Então é muito importante que vocês saibam que o conhecimento que nós temos da nossa região, ele é fundamental para a sobrevivência dela também. Quando nós falamos de Amazônia, e é importante que muitas pessoas dizem, a Amazônia é o pulmão do mundo. Nós precisamos ter muito cuidado com essa fala. Por quê? Olha aqui que eu trouxe para vocês lembrarem. Eu sei que essa cena não é novidade para muitos de vocês, mas a Amazônia, ela é a nossa maior diversidade. É um local do mundo onde há uma maior diversidade, tanto da fauna, como da flora, bacia hidrográfica e, claro, de saberes e conhecimentos. É de conhecimento também de todo mundo que, nas áreas onde há conservação, tanto as populações indígenas quanto as populações locais, como nós chamamos hoje, uma professora até falou esse termo hoje, os caboclos, essas áreas elas são ainda mais conservadas. Eu tenho certeza que na sua localidade, no local onde você está, de repente pode haver algum projeto de preservação, de conservação ambiental, até mesmo algum projeto que vai fazer uma fiscalização dos rios, da floresta. Eu imagino que muitos de vocês aí, eu nunca esqueço ano passado, no 7º ano, que eu tinha uma aluna que eram gêmeas, elas eram ali do Careiro, se eu não me engano, Barcelos, eu não estou lembrada. Gente, ela aprendeu a conduzir a canoa com 5 anos de idade. E eu fiquei impressionada porque antes disso ela já sabia nadar, ela sabia manusear a canoa. Então, muitos de vocês sabem como se conduzir nos rios, sabem como se conduzir nas florestas, sabem como atravessar uma comunidade na canoa. Então, nós somos os povos amazônicos. E é importante que nós saibamos observar e conduzir da melhor forma todos esses saberes. Então, a Amazônia em si, ela não é propriamente o pulmão do mundo. Ela depende da forma como nós vamos cuidar dela, como nós estamos cuidando. Então, é importante que vocês aí e nós aqui façamos a nossa parte. Quantos projetos comunitários vocês têm nas suas localidades, nas suas cidades, de preservação da região? Eu tenho certeza que vocês no ambiente aqui, vocês conhecem muitas árvores. Eu cresci no interior, mas garanto a vocês que hoje eu não saberia mais reconhecer todas as árvores que eu lembro aqui na cabeça lá da minha infância. Por quê? Porque muitos dos locais onde eu caminhei, onde eu andei, onde eu catei castanha, onde eu peguei taperebá, eles não existem mais, porque a cidade foi crescendo, crescendo e ela foi tirando a floresta. Ela foi ali vivendo a derrubada, vivendo a queimada. E muitos locais que tinham igarapé, que eram ali os nossos furos, eles desapareceram, viraram pontes, viraram ruas, viraram conjuntos habitacionais. É de conhecimento nosso também que essas áreas, elas não são propriamente, nós não vamos tocar, nós não vamos mexer. Como vocês viram no nosso primeiro texto, tudo que vem da floresta é utilizado. Então, nós sabemos de grandes marcas que usam os nossos produtos, como a andiroba, como a copaíba, o buriti, o açaí. Tudo isso é riqueza nossa. Então, quando seu pai lhe ensina, lhe chama para a roça, lhe chama para observar alguma coisa, algum elemento, vocês conhecem muito bem a enchente e a vazante, né? Vocês conseguem observar, vocês já sabem a época. Fazem ali a maromba, alguns de vocês, ou conhecem pessoas que vivem na maromba. Tudo isso é conhecimento. E é um conhecimento que foi passado de geração a geração. Talvez não aqui sentado numa sala de aula, ensinado. Mas eu tenho certeza que na hora que vocês me responderem a DLI, eu tenho muito mais a aprender com vocês e a relembrar também. Tá bom? Vamos lá então? As populações que vivem na região amazônica têm a vida marcada pelas águas da bacia amazônica, como vocês acabaram de observar aí, né, no ambiente em que eu estava, tá bom? Bom, o que vai acontecer?
O ciclo das águas e os regimes de cheia e seca moldam a luta pela sobrevivência e um cotidiano de resistência dessa população. Então, isso aí é uma situação bem delicada. Acho que foi em 2020 que nós vivemos o nosso maior registro de cheias. Eu não sei aí na região de vocês, onde vocês estão, mas na região do Baixo Amazonas, onde eu tenho um conhecimento maior, nós não tivemos a seca propriamente dita. Parece assim que o rio só deu aquela baixada, mas não houve aquele momento da seca mesmo. Estava sempre ali um curso de água, lembrando que, nossa, quando a cheia vier, talvez ela venha com toda a sua força. Então, ela é fundamental para a sobrevivência. Por quê? Porque, vejam bem, o professor Artemison disse a vocês que há mais ou menos 14 mil anos chegaram os primeiros habitantes nessa região. Provavelmente vindo da Ásia, ele já citou as teorias para vocês de povoamento. E aqui, esses grupos, eles vão se adaptar à região. E a várzea e a terra firme, elas são fundamentais para essa sobrevivência. Sem elas, sem um conhecimento sobre elas, é impossível ter os nossos povos amazônicos. Aí vocês vão dizer, mas para nós é fundamental. Para quem mora na grande cidade também. Por quê? Porque o peixe vem dessa região, muitos frutos vêm dessa região. O meu tucumã preferido vem dessa região, né? Vem de várias regiões. Por quê? Porque é o período em que ele tem maior demanda e é o período em que ele tem uma menor demanda. Só não pode ficar sem, por favor. Pupuna e tucumã, não, jamais. Tá bom? Mas vocês comecem a observar que vocês têm inúmeros saberes sobre isso. Alguém aí já parou para pensar nessa possibilidade? Será mesmo que eu sei tudo isso que a professora falou? Será que eu consigo observar mesmo? Então vamos lá. Trouxe aí um conceito que para vocês não é novidade nenhuma também, mas é importante que vocês lembrem a importância, parece redundante, né? Dessas colocações. Vamos lá. Em relação ao ambiente amazônico, destacamos 2 espaços distintos que são fundamentais para a vivência do homem amazônico. Primeiro é a várzea. A várzea é a região mais sujeita às inundações anuais. Ocorre nas 2 margens do rio da Bacia Amazônica e apresenta largura muito variáveis. Esse regime de água é responsável por levar sedimentos que tornam essas terras férteis para a agricultura. Olha que bacana, olha aqui para a professora. Então, a mesma situação de que a enchente, professora, aqui na nossa região, na minha, eu quero ouvi-los, tá bom, durante a interatividade, ela é muito ruim, professora. Porque a nossa cidade vai para o fundo, as nossas casas vão para o fundo, é preciso maromba. Quero lembrá-lo, gente, que essas cheias que acontecem hoje, infelizmente acontecem dessa forma muito grande, elas são em consequência do aquecimento global. Elas são em consequência da ação do homem sobre a natureza. O lixo, as geleiras vão perdendo seu efeito ainda mais. Tá? Há grandes modificações causadas pelo uso de eletrônico, pelo excesso de lixo no planeta. Então, toda a nossa ação humana, ela mexe com a natureza. Da mesma forma que eu já citei que as maiores áreas de preservação da Amazônia são onde estão os povos amazônicos ribeirinhos, os caboclos, e os povos indígenas. Então, isso mostra a nossa importância, principalmente a importância de vocês. Tá bom? Então, o que nós vemos hoje? Uma ação da natureza contra nós. O lixo que você joga diretamente no rio, aqui então na capital nem se fale. Tantos igarapés mortos, e mortos pela ação do homem, que pega o lixo e joga ali deliberadamente, que vai escoar no rio, que talvez chegue até aí na sua comunidade, dependendo de onde você esteja. Já viram aquelas cenas dos animais no mar, os animais marinhos, engatados naquelas latinhas de refrigerante, sacolas plásticas no seu organismo? Imagine o número de peixes na nossa região que não passam por isso também. Tá bom? Então a várzea aí, ela é responsável, gente. A época da cheia é responsável por quê? Para trabalhar o solo. E esses grupos que chegaram há 14 mil anos atrás, eles observaram isso. E eles adaptaram tanto as plantas como as frutas
para essas regiões. Então, tudo que vocês têm aí na várzea, quem mora na várzea, tudo que vocês têm das frutas da época, o peixe da época, ali, o peixe não, as frutas da época, a verdura da época, elas foram aclimatadas por esses primeiros grupos. Tá bom? Vamos ver o conceito de terra firme? Olha aí para vocês. A terra firme, obviamente, é a região normalmente não inundada, com altitude de 10 a 100 metros sobre o nível do mar. Em geral, na terra firme, a densa floresta cobre o solo. A floresta é essencialmente alimentada não pelos nutrientes do solo, que são escassos, mas pelo humus, que ela mesma produz por decomposição de suas partes. Então, a terra firme também, ela tem ali o seu momento de ser adubada. Mas diferente da várzea, que são pelos rios ali, né, fazendo aquela nutrição, aí é feito pelo humus. Antes disso tem ali a serrapilheira, né, professor Temerson, com aquele monte de folha, de coisas que quando a gente anda parece que a gente vai afundar, né, o negócio ali meio... E lá embaixo tem o humus, que é em composição desses detrimentos, tá bom? Então é importante que vocês saibam disso. Então muitos de vocês estão na terra firme e assim também como homens amazônicos, crianças amazônicas, povos amazônicos, vocês sabem viver essa região. Aqui... muito importante para vocês também, tá bom? Trouxe uma imagem, que é uma fotografia muito bonita, por sinal, dessa transfiguração do homem amazônico. Alguém que está ali, a canoa também modifica de nome, depende do tamanho, pode ser bajara. As primeiras canoas dessa região, inclusive algumas etnias ainda usam, ela era chamada de ubá, porque ela não tinha aqueles banquinhos, né? Era só um grande assento. Então a gente vê a realidade dos povos amazônicos conhecedores do ambiente onde vivem. Eles sabem o garapé que deve entrar, eles sabem o momento que deve entrar, eles sabem os animais que ele pode encontrar. E por que ele tem esse conhecimento? Porque ele vive naquele local. É uma questão de sobrevivência, tá bom? Outros grupos que formam a Amazônia, como vocês já sabem, são as nossas populações indígenas. Trouxemos também um conceito para vocês. Cerca de 180 povos indígenas vivem na região amazônica do Brasil, somando uma população de aproximadamente 208 mil indivíduos. São povos com as mais diversas situações de relação e contato com as sociedades não indígenas, marcadamente ocidentais e europeias. Ali vivem desde povos resistentes, também chamados de ressurgidos, não se preocupem que eu vou explicar, até os povos livres, que são isolados, que não têm contato algum com as sociedades nacionais. Vou explicar isso aí numa imagem para vocês, mostrando um grupo de pessoas que eu vou já explicar para vocês aí quem são. Então, os nossos povos indígenas, gente, eles estão aqui há milhares e milhares de anos. Mas vocês já sabem que até mesmo esse nome, indígenas, é uma visão do europeu sobre os inúmeros grupos que aqui já existiam. Então tinha os Omáguas, os Cambeba, quem mais, Artemilson? Me cita aí. Os Manaós, os Baré, os Parintintim, os indígenas da nossa região, que foram chamados de indígenas. Os Omáguas, já citei. Quem mais? Temos os Dessana, os Tucanos, Ticuna. Então, exato. Então, milhares de etnias habitavam essa região. Mura e Munduruku, gente, olha quem eu esqueci. Os Mura e os Munduruku, que aí causaram um terror medonho aos colonizadores, até o momento em que eles não aguentaram mais e acabaram se rendendo. Mas eram cortadores de cabeça, né? Os Mundurucus, eles eram tão aterrorizadores com os Mura, que ninguém ia lá mexer com eles, porque os seus inimigos eram decepados e a cabeça ficava ali empilhada, que era para dizer, olha, aqui não. E aí mesmo esses grupos, diante da colonização, não resistiram, porque as doenças foram avassaladoras. Eles não tinham a imunidade para com essas doenças, com as doenças trazidas pelos colonizadores. E aí bastava um para que todos os outros adoecessem. E vocês já viram isso, infelizmente. A Covid nos trouxe essa realidade. Por isso que a vacinação é muito importante, porque é ela que vai nos dar essa imunidade. Mesmo que a gente pegue Covid, não vai ser o mesmo efeito do que sem a vacina.
Então, isso é importante. Então, milhares de etnias daqui da região foram dizimadas. Eu falei para vocês que explicar o que são indígenas ressurgentes ou emergentes. São justamente aqueles indígenas, gente, que para sobreviver, tá, deixaram de ser indígenas. Eles não se reconhecem. Porque o que eles pensaram? Vamos começar a se acoplar aqui com o homem branco, para eles verem que nós estamos inseridos no seu contexto e nós deixarmos ali um pouquinho a nossa cultura, que era uma forma de sobrevivência também. Tá bom? Mas os nossos alunos do Centro de Mídia já sabem que a realidade vai mudar, que nós precisamos sim dessa autenticidade sobre os povos indígenas, tudo bem? Essa imagem aqui que eu trouxe a vocês agora, dessas mulheres aí nas plantações, elas formam um outro grupo que também constitui os povos amazônicos, a nossa região, perdão, amazônica, que são os quilombos, os quilombolas. Os quilombos são remanescentes lá do período colonial do Brasil, que eram justamente os locais para onde os escravizados africanos fugidos, os indígenas também escravizados fugidos e até mesmo alguns pobres brancos fugiam para esses locais, mas originalmente eles eram feitos para os escravizados fugidos, tá bom? Então os quilombos, eles surgiram em vários locais do Brasil colonial, vão adentrar o Brasil imperial. O mais famoso dele, como vocês já ouviram falar, foi o Quilombo dos Palmares, mas imaginem que na região do Pará, na nossa Amazônia, até mesmo aqui no Amazonas, nós temos grandes números de grupos quilombolas, que é justamente esses grupos remanescentes dos quilombos. Então, lá na época do Brasil Império, do Brasil colonial, quando eles procuravam a liberdade, eles adentravam no local mais distante da área sudeste do Brasil, que era onde estavam ali as fazendas, né, sudeste e nordeste, fazendas de cafés, fazendas de cana-de-açúcar, e aonde existia ali o processo mais ferrenho da escravização. Não que aqui não existisse, tá bom? Aqui na região também tinham muitos escravizados, certo? Trouxe para vocês o conceito de quilombolas, olha aí. Os quilombolas são uma população que são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos, entre os séculos XVI e até o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura. Então era chamado de quilombos, tá bom? Na região amazônica, vamos continuar a leitura aí para vocês. Existem particularidades na formação dos quilombos, pois deles, reuniram indígenas, mestiços e brancos juntos aos negros escravizados. Olha que coisa interessante, como eu falei a vocês, nem só os escravizados estavam no quilombo, mas também, como citou o texto aí, os indígenas, fugitivos, com certeza, dos colonizadores, os mestiços, como o professor Temerson já citou, que já é aí essa fusão de colonizador com indígena, com o negro, tá bom? E brancos pobres, com toda certeza. Então, eles iam para esses locais também na região amazônica. Então, a gente começa a observar essa diferença aí, tá bom? Vejam bem, vamos continuar a leitura. Ainda hoje, existem comunidades quilombolas que resistem à urbanização. Vou já explicar. E tentam manter seu modo de vida simples e em contato com a natureza, vivendo, porém, muitas vezes em condições precárias devido à falta de recursos naturais e à difícil integração à vida urbana e não tribal. Então há essa escolha, né? Eles preferem estar nessas regiões porque é um ambiente que eles sabem viver. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Quantas vezes a gente não ouve histórias das pessoas que saem dos interiores e vêm tentar se adequar à cidade grande e não conseguem? Porque sua realidade é outra. Tá? Vale ressaltar, gente, que na Constituição de 1988 fica assinado que há proteção cultural aos quilombolas. E existe, inclusive, a Fundação Palmares, que é o órgão responsável por essa proteção. Tá? Mas, infelizmente, ainda há essa precariedade na sobrevivência dos quilombolas, certo? Vamos lá continuar. Outro grupo que nós podemos ver aqui, e esse vai falar muito da gente também, são as populações tradicionais. Que seriam elas? As populações tradicionais, comumente chamadas de caboclos ribeirinhos ou ribeirinhos, são aqueles que residem nas proximidades dos rios ou moram na terra firme. E que, além da pesca em rios e lagos, também praticam atividades como a agricultura e a pecuária. Então aí a gente tem uma grande discussão. O que é mesmo ser caboclo? Caboclo é essa pessoa aí,
que está ali às margens do rio, que sobrevive, que eu espero preserve essa região, cuide dessa região, não só ele, mas também nós, né? Quem está na cidade grande também tem que fazer esse serviço, gente. Está todo mundo envolvido nisso. Não dá para dizer é responsabilidade do caboclo, é responsabilidade do indígena, é responsabilidade do quilombola. Não, não, não. É uma responsabilidade coletiva. Certo? Então, por isso que essas informações, elas são fundamentais. Quem sabe daqui para o final do ano, não. Quem sabe daqui para junho eu não vejo aí um projeto saindo nas comunidades de vocês de preservação. Ficaríamos imensamente felizes, eu e o Artemison aqui, de saber disso. Tá certo? Outra característica para você dizer, acho que meu avô era um caboclo ribeirinho. Vamos lá ver? Então, olha aí. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas e de subsistência. Como vocês já sabem, essas atividades extrativistas são aquela extração dos elementos da natureza, o coletor de castanha, o coletor da seringa, né? A pessoa que vai extrair ali o babaçu, o óleo de andiroba, o óleo de copaíba, o que mais? O patauá, né? Aquele outro óleozinho essencial também. Então, inúmeros elementos, eles fazem essa extração, tá? Então, o que a gente vê também é que existem muitos projetos que também podem ser associados a esses grupos. Por exemplo, tem uma coisa assim que eu fico pensando às vezes, nosso Tucumã. Gente, Tucumã é muito maravilhoso, gente. Tucumã, ele é de outro patamar. Foi assim, escolhido mesmo para ser só para quem gosta. Mas aí, às vezes, a gente chega no interior, né? E a gente vê o Tucumã ainda na sua forma bruta. Juro para vocês, meu desejo é que alguém lá no interior diga, não, eu vou descascar isso aqui, vou prensar e mandar para a cidade grande. Meu sonho é ver essas populações que têm acesso a esse fruto fazendo isso. Porque o que acontece? Muitas vezes o Tucumã vem para a cidade grande, aí aqui uma empresa faz esse processo e vende. Mas podia ser uma realidade também para o nosso caboclo ribeirinho, né? Assim como a castanha, assim como outros elementos tão fundamentais na nossa alimentação, tá bom? Vamos continuar a leitura. As populações tradicionais expressam sua cultura de diversas maneiras, sejam nas suas práticas religiosas ou até mesmo através de da sua história passada às gerações, através da tradição oral. Então, o que eu quero dizer isso a vocês? O que eu estou dizendo desde o início. Todo esse conhecimento vocês têm. Nós ainda temos, posso falar por mim e pelo professor Artemison, porque viemos de cidades do interior, né? E tem coisas que só nós ouvimos, gente. Já prestaram atenção? Tem histórias que só nós sabemos. Tem peixes que só a gente sabe. Nossa, eu não sei vocês. Mas é Mapará? Ah, gente, o Mapará. Eu não resisto ao Mapará. Oxe, assado na beira da praia. O professor Artemison está aqui viajando. Viajando. Deu até água na boca. Né? Quem não quer aí aquele tambaquizinho assado aí na bananeira, na folha da bananeira, né? E tantas outras coisas. Tem um negócio que faz muito, muito tempo que eu não tomo, mas que eu lembro bem, que é aquele que é extraído daquilo que sobra da mandioca quando tira o tucupi, que eu esqueci o nome, que é forte, 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 forte. Não, o caxiri é do abacaxi, o Artemison, mas me lembrem aí, eu esqueci o nome dele. Não sei se é patauá também que ele se chama, que é do resto, né? Que se faz um vinho grosso e o bichinho era forte assim de derrubar. Mas eu sinto muita saudade disso, né? Quantas vezes a gente ali no interior, a gente não via a abacaba ser tirada da hora, amassada para ser feito aquele vinho, né? Até mesmo o açaí. Então, como é que a gente pode fazer isso? Pegando esse conhecimento e passando de geração em geração. E como disse o texto aí no finalzinho, enquanto essas coisas não estiverem nos livros, é nossa responsabilidade mantê-las na tradição oral. Então, se você aí na sua família tem uma receita diferente do peixe, tem uma lenda diferente, lembra do que nós falamos ontem sobre as lendas? Então, anota, registra. Cauim. Então aí tu vai registrando, tu vai anotando, porque isso é importante para a nossa sobrevivência. Nós precisamos, gente, sobreviver para viver melhor. E nós temos uma grande região para tomarmos conta.
E é importante a colaboração de todo mundo para isso, tá bom? Gente, muito obrigada. Colegas presenciais, muito obrigada. Um excelente final de semana e até a próxima. Igualmente, até segunda-feira.